Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje vamos ver Romanos 12, de 9 a 21, onde Paulo nos ensina um modo de viver. Paulo diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos nas suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Aborreçam aqueles que os perseguem. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que chorem. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se com pessoa de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem a ira com Deus. Pois está escrito: minha é a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele nos dá uma forma correta de se viver, um meio cristão de se viver. E ele começa dizendo que o amor deve ser sincero, genuíno, verdadeiro e real. Essa palavra sincero, no original, ela significa sincera. As pessoas que faziam móveis, eles faziam móveis com madeira verde. E aí, à medida em que a madeira ia envelhecendo, ela rachava. E muitas vezes ela ainda estava exposta e não havia sido vendida. Aí, o marceneiro que tinha feito, ele passava cera e tampava as rachaduras, fingindo que estava tudo perfeito. Uma pessoa sincera é uma pessoa sincera, é uma pessoa que tem todas as suas imperfeições mostradas. Paulo diz: olha, prefira dar honra aos outros ao invés de ser a si mesmo. Algumas pessoas gostam muito de serem honradas, gostam muito de ter o holofote. Paulo diz: olha, sai dessa, honra aos outros. Dedique-se uns aos outros mais do que a si próprio. Quanto do seu tempo você gasta com você e quanto do seu tempo você gasta com os outros? Sejam fervorosos na fé, sejam zelosos. Se tem algo que nós nunca devemos perder, é esse fervor e esse zelo. E Paulo nos dá 3 virtudes que devem ser preservadas: a esperança, a paciência e a perseverança. A esperança para continuarmos lutando, a paciência para não desanimarmos e a perseverança para insistirmos sempre. Sejam generosos, deem aquilo que vocês têm. O princípio cristão não é dê aquilo que está sobrando, o princípio cristão é dê aquilo que você tem. Jesus disse: se alguém tiver 2 túnicas, dê uma. Ou seja, se alguém tem 2 pares de sapato, dê um, você usa um por vez. É isso que as Escrituras nos ensinem. Alegre-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Eu tenho dito já algumas vezes que para o ser humano é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque quando você chora com alguém que está chorando, normalmente você está numa situação melhor que a dele. Agora, se alegrar com os que se alegram é reconhecer que tem pessoas que são melhores que você. E muitas vezes isso é muito difícil para a gente fazer. E Paulo diz ainda: olha, sejam empáticos, tratem todos com igualdade. Algumas pessoas, elas se sujeitam aos maiorais e pisam nos de baixo. Isso é hipocrisia, isso é falta de caráter. Tratem todos da mesma forma. Não tratem os melhores que estão acima de você com puxa-saquismo, nem pisem nos que estão abaixo. Todos somos iguais diante de Deus. Não sejam orgulhosos, não se achem sábios. O orgulho, essa arrogância, essa falsa sabedoria, quando você se acha o maior de todos os gênios, isso não é verdadeiro. E Paulo diz ainda, não faça o olho por olho, não vingue a ninguém,
Martin Luther King disse o seguinte: se continuarmos na base do olho por olho, dente por dente, em breve a humanidade será caolha e banguela. Ou seja, isso não é o modo cristão de fazer, mas façam todo o possível para viver em paz. Às vezes a paz não depende da gente, mas no que depender da gente, vamos fazer sempre. E para concluir, o verso 20 e 21, eu creio que encerra com chaves de ouro o texto. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Esse é o segredo. Se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque ele vai ficar com uma interrogação muito grande na cabeça. Fiquem em paz. Amanhã Renato estará com vocês e eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço e até lá. Fiquem em paz.